Oi, como vai você? Tudo bem? Que privilégio estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana para estudarmos a Bíblia. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro e você aqui conosco então no canal da Igreja do UNAS-PC, também no canal da Igreja Adventistas Brasil, da Igreja Adventista para toda a América do Sul. É nosso convidado, nosso amigo, sempre a cada semana, para estudar um tema especial da Palavra de Deus. Nessa nova temporada que temos estudado, hoje será o nosso quinto tema, o tema desta semana será o de número 5, onde temos tratado sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. Eu queria dizer que é um privilégio ter você aqui e o meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe a cada dia a sua família, abençoe a cada dia a sua vida, que você realmente cresça no conhecimento da palavra de Deus e seja mais semelhante a Cristo e mais amigo de Cristo também, e seja mais feliz, porque quando conhecemos mais a Deus, somos mais felizes no mundo que vivemos. Bom, eu não poderia deixar de lembrar você de ativar as notificações, isso mesmo, clique no sininho, escolha aí todas, para que você nunca perca o novo vídeo que vai ao ar, tanto da lição da Escola Sabatina, quanto os outros vídeos tão especiais produzidos pela igreja do UNAS Pinheiro Coelho. Você tem os Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha, você tem o Estude Comigo com o pastor Hernani Júnior, você tem os nossos sermões com os nossos pastores, pregadores, você tem as lives sobre diversos temas, saúde, profecia, enfim. Você estando conosco aqui, eu tenho certeza que você estará sempre abastecido e alimentado da palavra de Deus. E essa semana, como eu disse, nós vamos estudar o tema de número 5 desta temporada que se chama A Promessa, Aliança Eterna de Deus, mas o tema específico desta semana é o tema chamado Filhos da Promessa. Nós vamos estudar esse tema muito especial e daqui a pouco você vai perceber o quanto isso tem a ver comigo e com você. E eu quero chamar dois convidados, dois amigos, dois pastores, dois colegas. O primeiro deles que estará conosco aqui, aceitou o nosso convite gentilmente, é o pastor Vanderlei Dornelles, um pastor que já é o seu conhecido, eu posso chamá-lo de amigo, eu o considero muito, tive o privilégio de ler seus livros, e você também pode fazê-lo, de assistir suas aulas. Hoje, o pastor Vanderlei Dornelles, ele além de ser o coordenador acadêmico da pós-graduação do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com sede aqui no campus Engenheiro Coelho, o pastor Dornelles também ministra aulas tanto na graduação quanto na pós-graduação, disciplinas das áreas bíblicas e principalmente o pastor Dornelles ministra a disciplina do Apocalipse, ele também tem livros escritos a respeito. Pastor Vanderlei, muito obrigado por tirar um tempo na sua agenda e estar conosco aqui esta semana para esse tema tão lindo e tão importante da Palavra de Deus. Muito bem, Júlio, pastor Júlio, é um prazer. Esperamos que com esse momento aqui de interação possamos compreender um pouco mais, né, da aliança que Deus tem com o seu povo. Inicialmente com Abraão e depois com todos nós, né, porque em Abraão Deus faz abençoadas todas as famílias da terra. É um prazer, uma alegria. Obrigado, pastor Vanderlei Dornelles, nós agradecemos. Se você entrar no site cpb.com.br e digitar Vanderlei Dornelles, você vai ter um monte de livro aí para você escolher, para adquirir, para ler os materiais do pastor Vanderlei. Mas também está conosco hoje um outro amigo que eu conheço já há algum tempo, pastor Gilberto Tais. Pastor Gilberto Tais, que prazer ter o senhor conosco aqui também, ele já vai aparecer para você aí na tela, pastor Gilberto Tais. Ele hoje trabalha como pastor do Distrito Pastoral Central de Fortaleza. Ele cuida da Igreja Central de Fortaleza, né, uma igreja grande, e também trabalha com um grupo, uma igreja de universitários e uma outra igreja que nós chamamos de um espaço diferenciado. O pastor Gilberto Tais chegou este ano a Fortaleza, por bastante tempo esteve ali em Sobral, no interior do Ceará. Pastor Tais é formado em teologia, em filosofia, tem algumas especializações aí
também na área de interpretação, de texto bíblico, e hoje ele também está finalizando o mestrado em interpretação bíblica, além de ser aí um pós-graduando na área de História e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Eu sei que a arqueologia também é uma área que o pastor Tais gosta bastante. E o pastor Gilberto Tais também, esta temporada, é o autor dos comentários da lição da Escola Sabatina desse trimestre no site da Casa Publicadora Brasileira. Então, se você entra lá em cpb.com.br e for nos comentários da lição, você, além de estudar a lição, você tem os comentários feitos pelo pastor Gilberto Tais. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite pela primeira vez. Para nós é um privilégio tê-lo aqui para compartilhar esse tema também. O privilégio é todo meu, a minha gratidão pelo convite, e eu tenho certeza que vai ser um tema bem gostoso de a gente analisar junto aí. Pastor Gilberto, poderíamos nesse momento, então, o senhor poderia nos introduzir com uma oração pedindo que Deus abençoe a nós que aqui estamos e aos nossos amigos e irmãos que vão acompanhar o estudo dessa semana, por favor? Sim, com certeza. Pai querido, a nossa gratidão pela vida, pelo teu cuidado, em especial pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor esteja com a gente e que a tua palavra possa fazer o efeito necessário em nossa vida, por favor. Especialmente agora que vamos abri-la e vamos refletir sobre a tua vontade para a nossa vida, sobre a aliança que o Senhor fez com Abraão e com seus descendentes. Obrigado por essa aliança nos alcançar também. É para a tua honra, é para a tua glória que nós nos entregamos em tuas mãos por Jesus Cristo. Amém. Amém, pastor Gilberto, muito obrigado. E para você que nos acompanha, você que está pronto para estudar conosco, eu não poderia deixar rapidamente, viu, pastores, de mandar aqui um grande abraço para os nossos amigos e irmãos que nos acompanham. Nós temos muitas pessoas estudando conosco a cada semana. Nós temos amigos do Brasil, amigos de Portugal e de outros países. Quero mandar um abraço para Viviane Marques, para Geralda Almeida, também Patrícia Cascal, José Antônio. Quero mandar um abraço aqui para o Antônio Francisco, para o pastor Jonatas Tavares, lá em Goiás, Cilda Irês, Laura Torres, são tantos os amigos. Olha, muito obrigado para você que nos acompanha. Comente, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui de onde você é. Se você é de uma outra denominação e quer estudar a Bíblia conosco, também deixa aqui o seu contato e nós entraremos em contato com você para providenciarmos isso. Veja, essa semana, como você nos acompanha, você percebe que nós temos tratado da aliança de Deus, e nós já falamos da aliança de Deus aqui com Noé, nós falamos da aliança de Deus também com Abraão. Hoje nós queremos tratar um pouco sobre a continuidade da aliança de Deus a partir de Abraão. E o nosso guia de estudo vem nos mostrando que Deus se apresenta a Abraão como sendo o seu escudo. E também Deus se apresenta a Abraão dizendo que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como pode ser isso? Como pode, hoje, eu e você, como podemos nós ser abençoados a partir de Abraão? Afinal, dentro das alianças que nós encontramos na Bíblia, qual é a maior delas? Será que existe uma grande aliança? Bom, eu quero começar, pastor Vanderlei Dornelles, dirigindo ao senhor o primeiro questionamento, aí o primeiro insight desta lição. Aqui em Gênesis, pastor, capítulo 15, verso 1, é dito assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Pastor Dornelles, Deus ele dá uma promessa, Gênesis 15, que vai de 1 até 3 ali. Qual é o contexto dessa promessa que Deus ele dá para Abraão? E por que logo no começo, na sua apresentação, a primeira coisa que Deus faz é dizer para Abraão assim: não tenha
medo. E por que Deus, já engrenando aqui, pastor, para o senhor responder de uma forma completa, por que Deus se refere a ele mesmo ou se apresenta como o escudo de Abraão? O que isso significa? Deus ser o escudo de Abraão. Será que essa representatividade nos alcança hoje também? O que isso tinha a ver com Abraão? E o que tem a ver conosco? Por favor, explane para nós um pouco sobre esse tema da promessa a Abraão e de Deus como escudo de Abraão. Muito bem, pastor Júlio. Quando Deus fala com Abraão, então há um contexto aqui, né, para esta afirmação dele. Veja que o verso 1 que você acabou de ler diz assim: depois destes acontecimentos, né? Quais acontecimentos? É que no capítulo 13, então há uma promessa, né? Deus diz que vai dar a terra a Abraão, a terra de Canaã. E Abraão chega por lá, né, com o seu clã, sua família, né? Porém, no capítulo 14, o que está descrito? Um movimento, né, de guerra. Então, diz o capítulo 14, verso 1 assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elã, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra. Então, a terra que Deus prometeu a Abraão era uma terra hostil, né? E esses reis estavam em guerra, em batalha, né, ali. E Abraão chega, é um homem pacífico, é um homem de paz, porém ele chega num lugar que é inóspito, né, é hostil. E, evidentemente, ele sente que aquilo é um lugar perigoso. E Deus disse: vou dar a você essa terra, né? Ele podia estar perguntando: mas Senhor, essa terra cheia de homens valentes, né, agressivos, violentos, que terra é esta, né? Bom, então, neste contexto, né, Deus fala com ele e diz assim: Abraão, não tenha medo. Fique tranquilo, Abraão. Diante desse movimento, dessa política, né, dessa guerra, dessa agressividade, violência desta terra, diante dessa hostilidade, né, não se preocupe. Confie apenas, né, porque eu sou contigo. Então, Deus nos promete, né, vitória, conquistas, Deus nos promete êxito na missão que Ele nos dá, mas muitas vezes nós vamos para lugares hostis, lugares que não nos recebem. Os missionários, né, que desceram para a África, vieram para a América do Sul, encontraram terras também inóspitas, hostis. Mas Deus estava dizendo: eu sou o teu escudo. Né? Um outro motivo aqui para essa apresentação de Deus, né, que, veja, Deus faz a promessa de uma descendência, uma família grande, né, uma nação. Mas no capítulo 17, né, verso 1, aí diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. 99 anos, né? E era pai de ninguém. No capítulo 18, né, então, diz que Sara diz assim: mas nós já somos velhos, né? Já havia cessado o costume das mulheres. Então, ou seja, aquilo que Deus estava prometendo parece que não tinha uma lógica, não tinha um fundamento, né? Uma promessa de uma grande nação para um casal de velhinhos, de 99 anos, não é, o senhor? E a senhora já nem menstruava mais. Então, Deus diz assim: Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo. Então, a aliança, né, da parte de Deus, é Ele que entra em aliança, é Ele que toma a iniciativa, e Ele diz assim: sou eu que garanto o cumprimento. Então, diante do perigo que Abraão enfrenta na terra, e diante do pessimismo, né, de nunca chegar a ter um filho, né, então Deus chega e diz: não se preocupe, creia simplesmente. Então, amigos, muitas vezes o que Deus está dizendo para nós é exatamente isso aí. Nós temos vivido também em tempos hostis, né, difíceis, de muita batalha, lutas, desafios, né, e parece que a promessa de Deus não poderá se cumprir, ela parece ser inviável, né? Porém, ele diz assim: eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Então, você simplesmente vá e obedeça o mandado de Deus, e verá os atos divinos, grandiosos, né? Os atos do braço do Senhor. Então, Abraão creu e viu, né? Porque assim Deus tinha falado. Pastor Gilberto, por favor. Eu queria apenas complementar que, quando Deus disse: não temas, tá, tudo bem, não temas. Ela pode não ter muito significado se ela terminasse aqui, se ela parasse aqui.
Mas Deus continuou, ele disse, não temas. E a expressão não temas, ela se complementa com a expressão eu sou o teu escudo, como o pastor Dornelles bem apresentou, né? E se complementa ainda mais com a expressão o teu galardão será sobremodo grande. Então a gente vê aqui, como foi já bem explanado, a gente vê que Abraão ele é encorajado por Deus a firmar essa aliança com ele, né, com Deus. E o mais importante é que esse chamado, ou essa promessa, ela se estende também a todos nós hoje. Pastor Dornelles, pastor Gilberto, é interessante que aqui é a primeira e única vez que Deus se apresenta usando esse atributo, né? Eu sou o escudo. Deus se apresenta de muitas formas na Bíblia, mas só aqui nós vemos o Senhor se declarando como escudo. É bem interessante. Depois nós vemos outros autores, né? Nós temos em Deuteronômio, em Salmos, textos que apresentam Deus como escudo, mas quem faz isso são os outros autores bíblicos, não é? Mas somente aqui Deus ele se apresenta como escudo. Agora, pastor Gilberto, uma pergunta ao senhor aqui. O pastor Dornelles bem colocou que Deus ele faz essa promessa a Abraão, e de início ali poderia até parecer um presente de grego, né, pastor Dornelles, né? Vou te dar uma terra, mas que terra é essa? Bom, você tem que ir lá e tem que ganhar no braço desse pessoal aqui, mas que presente. Mas Deus, ele na sequência, ele também diz que através de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Por exemplo, Gênesis 28:14 aqui diz assim: em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Indo para o Novo Testamento, pastor Gilberto, lá em Gálatas 3:29, diz assim: e se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus promete que nunca mais destruiria o mundo com água após o dilúvio. Ele deixa isso muito claro no seu relato, no relato ali da aliança com Noé, né? Agora, eu pergunto, pastor Gilberto Tais, de que adiantaria, será que valeria alguma coisa Deus prometer não destruir o mundo novamente, se não houvesse uma promessa de continuidade, de redenção e vida eterna para os descendentes de Abraão? Ou seja, valeria a pena viver o resto da vida aqui, mas após esta vida não ter nada, nenhum galardão? E uma outra pergunta, como assim eu, Júlio, o senhor Gilberto e o pastor Vanderlei, como nós hoje, nós somos descendências daquele Abraão, quase 6.000 anos, ou em torno de 6.000 anos depois, como isso afeta a minha vida hoje? Ótimo, verdade. Vamos lá. Bom, primeiramente, Júlio, as palavras de Gênesis 28, verso 14, que você, por exemplo, leu, são uma repetição do concerto feito antes com Abraão. E o local da promessa, onde Jacó passou a noite, segundo alguns estudiosos, é o mesmo onde Deus foi invocado por Abraão no altar que o patriarca construiu para adorar o Deus da aliança. O local adquire, inclusive, um significado ainda até mais abrangente, pois passou a se chamar Casa de Deus, né, o Betel. Então, nós temos aqui uma comprovação maravilhosa da graça divina e a garantia do cumprimento da promessa, né? Pois eu destacaria alguns pontos, como, por exemplo, primeiro, ele se identificou como o Senhor. Ele se identificou como o Senhor. E depois ele se apresentou como o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, né, que a gente encontra aí no verso 13, né, no verso antes. Depois, terceiro, relembra a promessa que em outro tempo foi feita a Abraão, dizendo que a descendência será como pó da terra. Agora, com essa promessa, nós somos alcançados. Nós hoje somos alcançados. Você até leu o texto de
de Gálatas 3, verso 29, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, essa promessa da descendência de Abraão se espalhar sobre a terra como pó, ela alcança os que são abraçados pela graça de Cristo hoje, né? E o quarto ponto que eu destacaria nessa promessa é o seguinte, aqui, ele explicou o significado da promessa quando ele afirmou que nele e na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. E aqui nós temos uma promessa, inclusive, messiânica. A promessa que vai se materializar na cruz do Calvário, que vai, obviamente, criar essa extensão da promessa feita a Abraão a todos os seus descendentes, né? Que alcança todos, em todas as gerações. E por fim, ele confirma aqui o seu escudo, o seu cuidado, quando declarou: eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for, né? Não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Está no verso 15. Está no verso 15. Embora com o tempo a promessa pudesse, de certa forma, ser esquecida por alguns descendentes de Abraão, pois Jacó já era o terceiro na linha de sucessão, Deus declarou que ele jamais se esqueceria. Então, isso torna a promessa confiável e com significado quando você pergunta, por exemplo, a questão do dilúvio. O que adiantaria Deus livrar, por exemplo, Noé e seus descendentes, a sua família, se não houvesse uma promessa maior do que essa? Não é? Então, uma promessa menor, ela está conectada a uma promessa maior, para nos libertar não apenas da morte física, literal, como aconteceu com os antediluvianos, e não aconteceu com Noé e sua família, mas especialmente para nos libertar da morte eterna. Eterna. E isso se confirmou na cruz do Calvário. O Redentor viria para abraçar toda essa descendência, mas com uma promessa muito maior. Pastor Gilberto, então, primeiro eu quero lhe agradecer, porque você que nos acompanha aí, minha irmã, meu irmão, você já percebeu que eu esqueci de ler o verso para memorizar, não é? Toda semana nós lemos e o pastor Gilberto lembrou. Então, aqui só retomando, o verso desta semana para memorizar é Mateus 28, 20. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Pastor Gilberto, então, quer dizer que em Abraão, a partir dele, sairiam os descendentes, mas acima disso, o descendente no singular, aquele prometido lá em Gênesis, o descendente da mulher, é isso? Exatamente. O Redentor viria dessa descendência, né? E é justamente esse descendente que estabeleceria os laços que alcançaria, que abraçaria todos pela sua graça, tornando-nos descendentes também de Abraão, filhos da promessa. Importante a gente notar aqui, pastores Gilberto e Júlio, né, que essa é uma linguagem sacerdotal riquíssima, né? Em ti serão abençoadas. Então, como você destacou, né, Deus faz uma promessa de não destruir mais a humanidade. Mas o que seria a humanidade, né? Não destruída, porém perdida. Então, a aliança com Abraão, na sequência da aliança com Noé, é a aliança da providência, né? Então, ele diz inicialmente que ele não destruirá mais, e depois ele diz que ele vai abençoar. Então, é a retenção de juízo, né? E a deliberação de bênçãos. E essa expressão é dada a Jacó depois, né? Em Gênesis 28, 14. Então, eu lembro que Jacó estava peregrino, né? Sozinho, e ele se deitou, dormiu com a cabeça numa pedra, né? E então ele sonhou e viu aquela grande escada com anjos que desciam e subiam, né? Esta escada é uma imagem sacerdotal importantíssima. Então, por meio de Abraão, por meio da família de Jacó, então Deus constrói, né, esta ligação entre o céu e a terra. Veja que não é entre a terra e o céu, né? É entre o céu e a terra. Porque através de Abraão, então, Deus envia bênçãos, né?
ele desenvolve o plano da salvação, e através, então, de Abraão, todos podem ser alcançados, podem ser abençoados, porque dele vem o Messias, dele vem o Redentor. Então, a escada que liga o céu à terra, com anjos descendo e subindo, né? Então mostra que, por meio de Abraão, a bênção de Deus é derramada. Ele se torna um canal, né? Deus está fazendo uma aliança para que Abraão gere uma nação sacerdotal. Por isso, depois ele diz em Êxodo, né? Vós sois nação real, sacerdócio real, nação santa. Né? Então, todo o povo de Israel é sacerdócio real. Assim como toda a igreja cristã, porque depois Pedro repete essas palavras, né? 1 Pedro 2, verso 9. Vós sois nação eleita, sacerdócio real. Então, por meio da família de Abraão, da família de Jacó e dos cristãos, né, depois, toda a terra é abençoada. Mesmo quando não pensamos, né, nas bênçãos de salvação, veja quanto benefício, né, a civilização, a cultura judaica trouxe para o mundo. E depois, quanto benefício, né, a cultura cristã trouxe para o mundo. Porque são as duas nações, né, com as quais Deus faz esta aliança. No fim, é uma nação só. É o Israel de Deus. Então, vem bênçãos materiais na forma de conhecimento, de tecnologia, de desenvolvimento, né, de valorização da vida, de direitos, de justiça, porque estas culturas trouxeram esses valores, né, para o mundo. Mas muito acima disto, né, por meio desta nação grande que Deus faz através de Abraão, e que depois se reproduz, né, nos cristãos. Deus abençoa a terra com bênçãos de salvação. Então nós, né, como herdeiros desta promessa e dessa aliança, também somos feitos sacerdócio real, porque somos portadores de luz, né, portadores da mensagem de salvação. Então os nossos vizinhos, nossos amigos na escola, no trabalho, né, na vizinhança, nas ruas, né, onde nós vivemos, podem ser alcançados pela luz, na medida em que nós possibilitarmos, né, o Espírito Santo atuar através de nós. Então Deus está dizendo para Jacó e para Abraão que eles são feitos às mãos de Deus, e nós em desdobramento, né, como as mãos de Deus para abençoar, para sermos dádivas. E é muito inclusivo, né? Todas as famílias da terra. Então a bênção não é só para Abraão e sua descendência, não só para os cristãos, é para todas as nações, para todos os povos, né? Então é uma promessa inclusiva de um sacerdócio através do qual Deus abençoa a terra. Pastor Vanderlei, aproveitando essas bênçãos que o senhor está dizendo, o pastor Tais colocou muito bem aí, então, talvez a maior bênção através de Abraão foi a vinda do Messias, né? A vinda de Cristo a esta terra. Aqui no nosso guia de estudos, pastor, tem um contraste entre uma frase de um autor do século XVII, Thomas Browne, que ele diz assim: para desfrutar da verdadeira felicidade, precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. Mas em contraste com essa frase do século XVII, o autor do guia de estudos vem apresentando dois textos bíblicos. Um deles é aquele Apocalipse 3,12, que diz: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, gravarei sobre ele o nome de meu Deus. Também vem falando aqui da promessa de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, e no contexto de morte que nós enfrentamos é tão propícia, né? Pastor, nesse contexto desses dois textos que eu citei, qual é a maior promessa, a maior bênção que nós recebemos com a vinda do Messias a este mundo? Ou seja, tem alguma coisa para depois dessa vida? E até tem um texto de Agostinho que diz aqui, se é que nós podemos chamar os dias que vivemos de vida, né? Mas tem algo depois, pastor, para quem está nos ouvindo e de repente não tem muito contato com a Bíblia, o que vem depois deste mundo aqui para aqueles que são descendência de Abraão, pastor? Pois não. Muito bem, pastor Júlio. Veja que, então, Thomas Brown, né, na frase citada, né, diz que para desfrutar a verdadeira felicidade. Então Deus criou a raça, Deus criou o gênero humano, né, para a felicidade, para a harmonia, né? Toda a criação de Deus era perfeita. Ele diz a cada dia, né, eis que era bom, e por fim ele diz é muito bom.
Então essa expressão identifica uma estabilidade, uma harmonia da criação, e Adão e Eva são colocados, né, nesse mundo harmônico. No entanto, no capítulo 3 de Gênesis, aí vem o elemento do caos, né? Então a serpente fala, isso já mostra que ela está fora da ordem, que a serpente não fala. Então, a intromissão de Satanás nesse mundo leva, né, esse mundo a um cativeiro. A situação da Terra, né, é uma situação de cativeiro em relação ao restante do universo. É o cativeiro do pecado, né, é o cativeiro da corrupção, da perversão. Né? E o povo de Deus ainda pode desfrutar alegrias, momentos de felicidade, né, todos os seres humanos aqui na Terra. Porém, a nossa maior alegria é interrompida às vezes por uma tragédia, por uma perda, um acidente, né? Um vírus que aparece, né? Trazendo a instabilidade, a insegurança. Né? Então, a verdadeira felicidade é aquela que só pode ser desfrutada ao lado do Criador, sob a proteção do Criador. Né? E no estado de bem-estar, não social, como se diz no mundo, mas um estado de bem-estar espiritual, de completa harmonia, né, entre a criação e o Criador. Então, entendo que Thomas Brown, está pensando, né, na vida futura. Naquela que Jesus diz, naquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, é a vida após, né? É a vida depois do pecado, é a vida quando toda a corrupção tiver sido erradicada. Então, quando Agostinho fala da cidade de Deus, né, ele pensa num conflito entre a cidade de Deus e a cidade do homem no mundo, né? E nós estamos num conflito mesmo, nós temos paz interior, temos tranquilidade às vezes em nossa casa, mas quando nós saímos à rua, né, nós não vivemos só dentro de casa, então a gente se expõe à violência, né? A gente se expõe ao crime, nós vemos as pessoas inocentes, né, frágeis, expostas a todo tipo de perigo. Isso não nos permite ter felicidade verdadeira. Então a felicidade verdadeira é no reino do Messias. Ele começou o reino da graça, né? Então quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como Salvador, entramos nesse reino da graça. Podemos ter paz e harmonia, felicidade no coração. Mas o mundo não tem. O mundo só poderá ter quando o Messias retornar pela segunda vez e assumir o controle desse mundo. Então aí todas as coisas estarão sob sob o seu poder, sob o seu governo. Então quando Paulo fala, quando ele se manifestar, nós nos encontraremos com ele nas nuvens, né? Porque daí a igreja de Deus está sendo levada para o céu. Depois é verdade, o céu vai descer aqui para essa terra de novo, mas aí é a terra restaurada. Então, o Apocalipse está cheio desta visão, né? A vida após o conflito, após o pecado, após a destruição, né, dos causadores dessa desordem, dessa instabilidade. O dragão, a besta, o falso profeta. Então, Apocalipse 19 e 20 mostra o juízo de Deus sobre essas entidades. E, por fim, então, capítulo 21 e 22, né, é o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão. Aí todas as famílias da terra serão abençoadas com a bênção plena, né, da felicidade verdadeira, num mundo onde o pecado não estará mais presente. Então, pastor Júlio, creio que essa lição nos chama também a olhar através do tempo, né, para o momento final, quando Deus vai cumprir de forma definitiva e completa, né, as suas promessas. A gente tem paz no coração hoje, mas nós queremos ter paz, né, no coração e também na vizinhança, na cidade onde vivemos, né, e isto só no reino do Messias, né, muito breve pela graça de Deus. Pastor Gilberto pode complementar, mas eu queria recomendar a você que não está nos assistindo, você percebe? Pastor Gilberto colocou aqui, ele vai complementar, pastor Dornelles colocou também. Nesse mundo, nós podemos ter momentos felizes, mas a real felicidade só no reino do Messias. Eu queria recomendar para você um livro chamado Pelo Sangue do Cordeiro. Ali você pode ler um pouco sobre a vitória do Messias, não é, pastor Gilberto Tais? Sobre o mal e como Cristo reinará como todo-poderoso pelo sangue do Cordeiro, um dos livros do pastor Wanderley Dornelles. Mas, pastor Gilberto, o senhor quer complementar a fala do pastor Dornelles ou eu já posso lhe lançar outro desafio aqui? Olha, você pode lançar outro desafio, mas eu abri o microfone apenas para dizer que eu recomendo. Eu tenho e recomendo. Muito bom. Bom, pastor Tais, então, veja, foi bem colocado aqui, tanto pelo senhor quanto pelo pastor Dornelles, essa questão da vinda do Messias. Então, uma grande nação, descendência, vem a partir de Abraão,
e a partir dele também vem o descendente, aquele que vai instalar o reino, e nós dizemos que é o reino da pedra lá da estátua de Daniel, que nós vemos, né, capítulo 2. Mas não só a descendência, pastor Gilberto Tais. Deus promete a Abraão que dele sairia uma grande e poderosa nação. Gênesis 18, 12, 2 e 46, 3 diz nesses termos, grande e poderosa nação. E o pastor Dornelles bem colocou, Abraão já era velho, sua mulher nem tinha mais condição fisiológica de ter filhos, mas Deus prometeu que faria isso. Por outro lado, acompanhando a história bíblica, nós percebemos que, miraculosamente, Abraão tem descendentes, mas ele morre sem ver o cumprimento pleno desta promessa divina. Pergunta, pastor, por que Deus, o Eterno, ele quis então fazer aqui uma descendência especial a partir de Abraão? Será que Deus queria só criar uma outra nação, um outro reino étnico? Qual era o propósito verdadeiro, amplo, desta nação, deste reino, que Deus queria criar a partir daquele homem? Olha, primeiramente, me parece que não existe bênção terrena se não tiver significado espiritual. Bênçãos e milagres da parte de Deus sempre têm propósitos, sempre há significados maiores, né, para que eles ocorram. A lição dessa semana, quando a gente comenta uma parte dela, um dia dela, é inevitável a gente não comentar outras partes juntamente, porque os assuntos estão bem integrados, né? Bem integrados. E por exemplo, a respeito dessa pergunta, já foi até bem explanado já, tanto por mim quanto pelo Dornelles, mas eu quero expandir um pouco mais, reforçar o assunto, porque ele é importante, né? Nesse contexto aqui de Gênesis 28, verso 14, tem duas expressões que vou trazê-las à tona novamente, que são muito importantes. A revelação que foi feita a Abraão e que foi repetida a Jacó vai além, Júlio, vai muito além das expectativas terrenas. Deus ele se revelou a Jacó para confirmar, para dar confirmação, para ratificar a bênção que já havia sido prometida, e que tem a ver com duas dádivas imprescindíveis e fundamentais para a aliança estabelecida com a humanidade através de Abraão. Por exemplo, na primeira menção do capítulo 28 de Gênesis, verso 14, que fala a tua descendência será como o pó da terra, e eles se espalharão pela terra, né? Essa mesma promessa, ela foi dada a Abraão, como a gente bem sabe, e por meio do patriarca e de seus descendentes, Deus faria com que a verdadeira fé alcançasse os confins da terra. Olha que interessante. A mensagem não seria levada apenas por pergaminhos, por papel, por tinta, mas por vidas iluminadas pela graça. Vidas iluminadas pela graça. Então o mundo seria iluminado pela glória de Deus, e eu penso que o clímax é o que prevê, por exemplo, Apocalipse capítulo 18, verso 1. Né? E isso aconteceria em todos os tempos, né? Sempre pelos filhos da promessa, como o próprio Paulo descreve em Romanos 9, verso 8. A outra parte do texto que fala que em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, essa promessa ela encontra o seu cumprimento na cruz do Calvário, como já foi mencionado. O apogeu dessa promessa, ela se encontra radicalmente na cruz do Calvário. Lembra que Jesus disse em João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim? Então, as palavras de Cristo, elas se cumprem no princípio que foi apresentado, inclusive, por Paulo. Lá em Gálatas 3, 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, né? Você até leu no começo. Então, a semente de Abraão, a sua descendência, ela floresceu
ela floresceu abundantemente, revelando ao mundo com a maior de todas as bênçãos já prometidas. Qual? A do Redentor divino humano. Então, Isaac, ele era apenas, Júlio, ele era apenas a micropromessa de algo infinitamente maior. É isso. Então, através desta nação, Deus queria alcançar outras nações. Pastor Júlio, deixa eu destacar, né, que poderosa nação. Interessante que depois o povo judeu, né, fica sem rei, sem pátria por quase 2000 anos, né, até 1948, quando o Estado de Israel foi restaurado. O povo judeu, os descendentes, né, étnicos de Abraão, foram um povo sem pátria. Os cristãos perseguidos do Império Romano, né, também sem rei e sem pátria. Agora veja, o que é o Império Romano hoje? Né? Não é mais nada. O Império Romano que perseguiu os cristãos não é mais nada. O Império Romano que destruiu Jerusalém, né, tomou a terra de Judá, também não é mais nada. Mas o povo judeu está aí, e o povo cristão está aí. No tempo de Abraão havia os hititas, né, uma nação poderosa, um grande clã. Havia outros povos, né, em volta, depois os próprios egípcios. Né? O Egito hoje também não significa mais muita coisa para o mundo, né, em termos de política, economia, tecnologia. Né? Mas o que é o povo de Deus? O que é o povo de Israel, o povo judeu espalhado pelo mundo? Né? Veja quantas descobertas, quanta ciência, quanta tecnologia veio para o mundo através desses povos. O povo judeu, o povo cristão. Então, é interessante que essa nação poderosa, a gente pode pensar assim, é uma nação tão poderosa que é capaz, né, de sobreviver ao longo de 2000 anos sem rei e sem pátria. E que foi capaz de influenciar, né, as nações europeias, americanas, né? Porque, veja, todas essas são nações de grande influência, né, cristã e judaica. E o que é o poder dessas nações no mundo? Né? São nações extremamente poderosas. Então, de certa forma, o povo de Deus, né, da aliança, abençoa o mundo. É verdade que essas nações podem perverter, podem usar para o mal o poder que elas têm. E Deus, a seu tempo, as julgará por isso. Mas esta sobrevivência, essa persistência, né, dos descendentes de Abraão e depois dos cristãos, né, no mundo, é um testemunho do poder desta nação. Porque, ao contrário de outras, né, que vieram, foram fortes e desapareceram, este povo está aí, vivo e ativo no mundo, né? Com o propósito de abençoar. É verdade que, se não abençoarem, eles próprios também serão julgados por Deus. Mas estão aí para abençoar. E todos nós estamos. Né? Então, é uma nação poderosa, grande, né? Que influencia o mundo inteiro, se espalhou pelo mundo, né? Sobreviveu, permaneceu e continua abençoando, sendo um sacerdócio real para Deus. Ô, Júlio. Sim, pastor, por favor. O Dornelles fez esse belíssimo comentário e ele fazendo o comentário, e eu fui atraído justamente para uma citação, uma declaração de Ellen White, da lição de quarta-feira, que faz uma menção, né, faz uma inferência justamente ao comentário que ele fez, e eu gostaria de ler. Ela diz assim: o povo de Israel deveria ocupar todo o território que Deus lhe havia designado. Aí depois vai dizer assim, que as nações que rejeitassem o culto ou o serviço do verdadeiro Deus deveriam ser desapossadas. É curioso notar que no comentário do Dornelles, por exemplo, ele citou o Império Romano, né, que se extinguiu, acabou poderoso, o grande Império Romano se extinguiu, mas o povo judeu, por exemplo, mesmo sem rei, não é, como ele mencionou, permanece mesmo nos dias de hoje, até um certo tempo. Hoje é uma nação bem já estruturada e tudo mais. Então, era propósito de Deus, porém, que pela revelação de seu caráter, por meio de Israel, os homens fossem atraídos a ele. O convite do evangelho deveria ser transmitido a todo mundo. Pela lição do sacrifício simbólico, Cristo deveria ser exaltado perante as nações, e todos os que o olhassem viveriam. E nós vemos hoje, realmente, essas nações que tiveram essa experiência, ou que têm uma relação direta ou indireta com o evangelho, elas permanecem, mesmo nos dias de hoje. Eu fui levado aqui também, enquanto vocês falavam, o plano de Deus era que realmente, a partir de Abraão,
e pastor Dornelles, eu tenho agora uma outra pergunta para ele, mas fosse levado a ser uma influência, não é? Pastor Dornelles, se nós vamos levantar a quantidade de prêmios Nobel que são de descendência judaica, nós ficaríamos impressionados, né? As grandes mentes da história do mundo têm uma ligação direta com a descendência de Abraão, é impressionante. Aqui em Zacarias 8:23, pastor Gilberto, tem uma promessa que a gente não vê se cumprir, mas era a vontade de Deus, né? Diz assim: assim diz o Senhor, 22 e 23 do capítulo 8 de Zacarias: muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as nações e línguas pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Pastor Dornelles, dentro desse conceito, e já avançando agora, eu lhe pergunto, Gênesis 2, 12:2, ela tem um contraste. Aqui diz assim, na promessa de Deus a Abraão: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Eu engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Mas tem um contraste, pastor, com Gênesis 11, verso 4, que nos relata a história da Torre de Babel. E lá, esses homens da torre dizem assim: venham, vamos construir uma cidade cuja torre chegue até o topo dos céus, e nós faremos famoso o nosso nome. Bom, Deus promete descendência, pastor Dornelles. Ele promete na sequência que não só descendência, mas uma grande e poderosa nação viria de Abraão. E depois ele promete que o nome de Abraão seria famoso. Por quê? Por que Deus queria fazer com que o nome de um pecador se tornasse conhecido? Por que, digamos, merecia Abraão um grande nome, se é que merecia? E qual é esse contraste entre Deus engrandecer o nome de Abraão e os construtores da torre, eles quererem engrandecer o seu próprio nome? O áudio, pastor. Perdão. Aqui nós temos novamente, né, a mesma linguagem da escada de Jacó. Então, quando o ser humano quer ascender, então é uma iniciativa humana, né, que está cheia de egoísmo, de orgulho, né, para projetar a si mesmo. É a mesma coisa que acontece com Lúcifer, né? Ele quer exaltar a si mesmo. Então ele é um anjo, um querubim, mas quer ser igual a Deus. Ele traz, né, esse complexo para o ser humano, né? Porque ele diz para Eva assim: Eva, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, ele é uma criatura e deseja ser mais do que isto, por si mesmo. E ele leva para Eva, né, a mesma ideia. Você é uma criatura, é um ser humano, mas você pode ser mais do que isso se você quiser. Se você fizer por onde? Se você tomar a atitude, né, para isso. Então, nós chamamos isso de justificação pelas obras, né, assim, em termos soteriológicos, né? É o ser humano que busca engrandecer-se a si mesmo, salvar-se a si mesmo, redimir-se a si mesmo. Mas na escada de Jacó, a ideia é o contrário, né? É Deus que está descendo para buscar o homem e elevá-lo. Então, no plano da salvação, Deus abençoa para tornar grande aquele que é humilde, aquele que é servidor, né? Porque esse que é servidor, ele pode ser grande, ele pode ser rico, né? Porque ele usará a sua grandeza e sua riqueza para o bem dos outros. Porque é o mesmo espírito de Cristo, né? Porque Cristo é Deus e a si mesmo se esvazia, como diz Paulo em Filipenses 2, né? E torna-se um servo e vai para a cruz, né? E morre a morte de cruz. Aí daí vem aquela máxima, né? Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, Abraão é o servo humilde. Abraão é o ser humano que não está buscando a sua própria grandeza. E aí Deus vê nele, então, nesse potencial de ser um canal de bênçãos. Então, pastor Júlio, Gilberto, né, e amigos que nos acompanham, nós temos de tomar nisto, né, que a proposta é de uma atitude, né? A atitude de Lúcifer é de exaltar-se. E dos construtores de Babel, né, é de criar para si mesmo um nome, né? Isso está no coração de todo ser humano, mas nós temos de erradicar isto, né,
pela graça de Cristo, dele. Aquele que diz, eu não vim para ser servido, né, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, o nome grande que Deus faz a Abraão é porque as pessoas podem ir a Abraão e serão abençoadas. E aqueles que fossem a Babel e tomassem o mesmo espírito não seriam abençoados. Então, que Deus faça grande o seu nome, né, para que as pessoas, ao se aproximar, ao conhecerem você, o seu caráter, né, porque o nome é o caráter, é a vida, né, sejam elas abençoadas também. Pastor Gilberto? Eu quero lhe, então, fazer uma pergunta, pastor, de modo bem prático agora, tendo em conta tudo que vimos aqui, e o pastor Dornelles, e você que nos assiste, você percebeu isso agora, o pastor Dornelles colocou que Abraão, ele é o tipo, né, pastor, o modelo de servo fiel, não é? Ele sai da terra dele, ele obedece a Deus, ele não tem certeza do que vai ser, pela fé ele oferece lá o seu filho no momento em que Deus pede, e ele não se preocupa em ter o seu nome grande, pelo contrário, é Deus que o exalta. Então, pastor Gilberto, depois desse modelo de Abraão, a minha pergunta para você é: qual é o efeito prático da promessa para a minha vida hoje, aqui e na nova terra? Ser descendente de Abraão, seguir o modelo de Abraão, ser um filho da promessa. Nós sabemos que a verdadeira grandeza resulta da obediência à ordem de Deus, né? E da cooperação com Deus. Mas de maneira prática, né? Quais os efeitos benéficos aqui nessa vida? E eu poderia citar, por exemplo, Mateus 5,5, a questão da mansidão, né? Bem-aventurados os mansos, etc. Então, de modo prático, aqui e na nova terra, como essas promessas se cumprem na nossa vida? Olha, Júlio, como você bem disse, né? Abraão não pediu um nome exaltado. Foi Deus quem deu. E como eu já fiz menção, as bênçãos de Deus não são sem propósito. As bênçãos de Deus sempre estão repletas de propósitos sublimes espirituais. É igual, por exemplo, no caso de José, por exemplo, só para exemplificar. O sonho que José teve não foi um sonho de José, a qual ele foi quase que toda a vida hostilizado. Era o sonho de Deus. E com um propósito sublime de libertação do povo. Da mesma maneira, a gente encontra essa mesma ideia, por exemplo, na rainha Esther. Ela não pediu para ser rainha, mas Deus tinha esse propósito porque tinha um objetivo espiritual nobre e importante, que era a salvação do povo. Da mesma maneira, a razão de Deus abençoar Abraão é porque, por intermédio dele, todas as famílias da terra poderiam ser alcançadas pelo mesmo princípio da aliança. Não é? Agora, a fidelidade de Abraão é algo que assombra. É algo que assombra. Não é? Esse é o feedback de Abraão. E não é um feedback por busca de mérito, enfim, não é de forma alguma. A fidelidade, a lealdade de Abraão, ela é movida pelo amor que ele tinha pelo Deus da aliança, né? Até, inclusive, por exemplo, quando Deus fala assim para Abraão sair de Beersheba para ir até o Monte Moriá, né, caminhar mais de 100 quilômetros para chegar lá no Monte Moriá, ele não questiona, ele não indaga, Senhor, para que levantar um altar, fazer um sacrifício lá, se eu posso fazer aqui? Que diferença faz? A geração de hoje é assim, questionadora, né? Se fosse hoje em nossos dias, muita gente talvez diria, mas Senhor, por que tem que ser desse jeito? Ao invés de ser lá, por que não pode ser aqui? Por exemplo, né? Tem pessoas que questionam, etc. Então, a lealdade de Abraão é uma lealdade que é uma correspondência de seu amor pelo Deus da aliança. Isso é óbvio, né? Até a própria lição aqui, no encerramento, ela diz que tem uma citação de Ellen White que ela fala da fidelidade, da submissão de Abraão, né, para com Deus. Mas eu diria o seguinte, Júlio, que, em suma, através de Cristo,
através de Jesus, né, por intermédio, obviamente, da bênção que Deus estende por intermédio de Abraão e seus descendentes, todas as promessas se materializam. Todas as grandes promessas de Deus, elas se concretizam. A liberdade da escravidão egípcia, a liberdade da escravidão egípcia e a conquista da Canaã terrena, por exemplo, elas se tornam imensuravelmente triviais diante da liberdade do pecado e da garantia da Canaã celestial. E esse é o princípio máximo. Essa é a nota tônica da promessa, né? Então, percebe agora que por que Deus jamais se esquece da promessa? Por que Deus, ele não... Às vezes o ser humano se esquece pelos problemas da vida, ou às vezes pela prosperidade da vida, acabam se esquecendo da promessa. Mas Deus incansavelmente insiste em sempre nos lembrar. Ele deseja que nós nunca, jamais nos esqueçamos de que, uma frase que eu sempre falo, de que se nada nessa vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. E a lição diz assim, na situação de pecado, nenhum lar permanente é possível. Na situação de pecado, nenhum lar permanente é possível. A vida é passageira, como a neblina. Como descendentes espirituais de Abraão, percebemos que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A certeza da vida futura nos mantém firmes neste mundo de mudanças e decadência. E eu me lembro aqui, obviamente, daquela declaração do autor de Hebreus, quando ele fala ali no capítulo 11 e destaca Abraão, e ele fala que Abraão, ele era peregrino em terra estranha, né? E que ele não... Deixa eu ler aqui, só para não perder o texto. Por favor, pastor, por favor. Porque é importante, tá? Aqui, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade. Veja, a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Percebe a visão espiritual, o pano de fundo? A visão espiritual. Então, pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E a sublime promessa em torno dessa promessa micro de Abraão, obviamente, é aquela que é alcançada pela graça no Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz do Calvário. Amém. Você que está nos assistindo, nós estamos chegando aqui, eu vou agradecer já aos meus convidados, mas você percebe, a Bíblia é muito clara em nos dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, seja você da igreja adventista ou de outra denominação, tem pregadores por aí, até pastores, dizendo que todos nós somos filhos de Deus e todos nós, Deus nos ama de modo igual. Isso é verdade, Deus ama a todos de modo incondicional. Mas apenas uma correção aqui teológica, a Bíblia diz que todos somos criaturas de Deus. Todos. Aqueles que seguem e não seguem a Deus. Mas somente aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus. E através da promessa da descendência de Abraão, muito mais do que uma descendência física, nós nos tornamos descendentes espirituais. E qual é a marca que nós encontramos nos descendentes de Abraão? Eles são fiéis, eles creem em Deus e eles seguem a Deus aonde quer que Deus os chame. Então, o meu desejo para você, você precisa entender isso hoje, o meu desejo é que você realmente entenda que você é criatura de Deus porque Ele fez você. Mas, através de Cristo, Deus estava religando consigo o mundo, e somente crendo em Cristo, entregando a vida a Ele, abandonando as velhas práticas, e tudo que esse mundo nos oferece, é que nós seremos feitos filhos de Deus. E então essas promessas que se cumpriram na vida dos descendentes de Abraão, também se cumprirão na nossa vida. Talvez não nessa vida,
mas na vida do porvir na eternidade. Pastor Vanderlei Dornelles, Pastor Gilberto Tais, eu quero agradecer muito a vocês. Eu os conheço de maneira próxima e sei o quanto vocês são homens de Deus, homens de fé, que têm realmente a certeza e a convicção de que Cristo está para voltar a essa terra e trabalham em prol dessa vinda. Pastor Vanderlei na condução da pós-graduação do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia e com seus livros. Pastor Gilberto Tais na condução da Igreja Central de Fortaleza e através do seu site feofideísmo.com ou do seu canal no YouTube. Se você não conhece, acompanhe o Pastor Gilberto Tais. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo a obra de Deus. Eu quero agradecer em nome do Departamento do Ministério da Escola Sabatina da Igreja do UNASP, nesse trimestre em parceria também com a Escola Sabatina da Divisão Sul-Americana do Canal Adventistas Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e continue usando vocês como homens que guiam as ovelhas para dentro do aprisco, para o grande pastor que é Cristo Jesus. Amém? Pastor Vanderlei, se o senhor não se incomodar, encerre com uma oração neste momento, esse nosso estudo que foi tão proveitoso. Pois não, com alegria. Oremos então ao nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te bendizemos porque temos sido alcançados e beneficiados pela aliança que fizeste com teu servo Abraão no passado. Dele veio a nação de Israel e dele veio o Messias, e em Cristo, nosso Messias, tu nos tens feito descendência de Abraão, herdeiros da promessa, filhos da promessa. Nós te louvamos por essa dádiva e essa bênção. Ó Pai, ajuda-nos a mantermos, a guardarmos a aliança e a cumprirmos a nossa parte para que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida. E que muitas pessoas sejam abençoadas através da luz, da verdade, da mensagem de salvação que comunica-se para o mundo através de nós. O Senhor abençoe aqui o pastor Júlio, o pastor Gilberto, suas congregações. Abençoe o teu povo aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Que os teus filhos sejam guiados, protegidos pelo Senhor nesses tempos difíceis e que a nossa fé permaneça firme em Cristo até o dia de revê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Poxa vida, chegamos ao final. Você que nos acompanha a cada semana no canal Igreja UNASP EC, no canal Adventistas Brasil. Não esqueça, ative as notificações, copie o link deste vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, do Telegram. Não deixe de comentar aqui embaixo, deixe a sua impressão, o seu pedido de oração, enfim. Juntos nós estamos aqui nessas redes, trabalhando, estudando a Bíblia para um propósito: nos alimentarmos e alimentarmos a outros também com o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, te dê uma continuidade de semana abençoada e nós nos vemos na próxima semana com mais 2 convidados para estudar o tema de número 6 da lição deste trimestre do nosso guia de estudos que tem como título A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Um grande abraço e nós nos vemos então na próxima semana.